Uma mulher desaparece no México, o marido vai procurar desesperadamente pela mãe dos seus filhos, ele vai encontrar ela, mas não da forma que ele imaginava. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de começar o vídeo eu vou avisar vocês, tá? Porque o assunto do vídeo de hoje é muito sensível, então se você preferir, você pode pular esse vídeo, escolhe outro aqui das playlists do canal, que eu tenho vídeos mais lights para vocês, tá? Mas o caso de hoje vai ser bem difícil de escutar mesmo. Então eu vou iniciar contando a história de Reina González Amador, que tinha 34 anos. Ela era uma mulher trabalhadora e tinha uma loja de venda e conserto de telefone. Ela era casada com um policial chamado Bruno Angel Portillo. E no dia 13 de maio de 2021, a Reina pede para o marido dela para cuidar das filhas na manhã seguinte, porque ela ia sair muito cedo, porque ela tinha que comprar algumas peças lá para repor as coisas da loja lá de consertos de telefone. E ela falou também para o marido que ela iria sair com um homem chamado Andrés, que era um senhor ali, que morava ali perto, e era já conhecido e amigo da família também. E no dia seguinte, dia 14 de maio, ela se despede do marido, das filhas também, sai de casa, mas ela não retorna, chega à noite, o marido fica muito preocupado e percebe que tem algo de errado. Bom, o marido era policial, né? Então ele já vai e faz um registro dizendo que a mulher dele está desaparecida. Ao mesmo tempo que ele registra aquilo ali, ele também vai falar com o Andrés, porque lembra que a mulher tinha falado que tinha sair com o Andrés, né? Que era amigo ali da família e tal. Mas o Andrés fala que ele não sabe do paradeiro da Reina, não sabe onde ela está. O marido continua procurando ela e começa a investigar esse caso. A primeira coisa que ele vai fazer é olhar o registro das ligações telefônicas da mulher dele. Ele percebe que os últimos sinais do telefone da mulher dele eram perto da casa ali do Andrés. E ele consegue também as câmeras de segurança ali de alguns locais ali do bairro, que são essas imagens que vocês estão vendo aqui. Tinha a imagem dela passando, o que parecia que estava a caminho da casa do Andrés, mas não tinha a imagem dela voltando. O marido começou a ficar realmente desconfiado do Andrés, que era o senhor de idade, que parecia ser inofensivo. Mas as aparências enganam. Então ele vai lá falar com o Andrés novamente e dessa vez ele leva junto com ele o cunhado dele, que era irmão da Reina, e também ele pede para uma viatura da polícia para ficar ali por perto, para que caso ele precisasse, ele iria chamar a viatura. Quando ele chega na casa do Andrés, ele já percebe que tem alguma coisa de errado. Por quê? O Andrés atende a porta e fala que ele não sabe da Reina, não sabe onde que ela está, só que ele, quando ele abre a porta, ele fica meio que segurando a porta. Sabe a pessoa que está tentando impedir que você entre assim na casa da pessoa? Ali o marido já ficou desconfiado, ele e o cunhado então forçaram a entrada e entraram dentro da casa do Andrés. E agora deixa eu só dar uma descrição rapidinha aqui como que era a casa do Andrés, porque essa descrição é muito importante para a gente entender bem esse caso, tá? Logo que entra, assim, então tinha a cozinha, pro lado aqui já era o quarto do Andrés. Ele entra então nesse quarto também, né? Era tipo uma kitnet, tá? Um apartamento muito pequenininho. E nesse quarto tinha um buraco no chão. Nesse buraco tinha uma escada de madeira, aquelas escadas que não são fixas, sabe? Aquela escada, tipo escada de construtor e tal. E essa escada dava acesso ao porão da casa. Os dois descem ali e ali eles ficam extremamente chocados, porque o que eles encontram naquele porão ali vai desvendar um segredo muito grande do Andrés. Ali naquele porão tinha uma mesa, em cima dessa mesa tinha partes de uma mulher. Ele não conseguia reconhecer que era a mulher dele, tá? Nesse estado que ele encontrou aquilo ali. Bom, do lado também tinham alguns baldes com algumas partes que estavam nesses baldes. Em cima da mesa também tinha um copo cheio de líquido vermelho, tortilhas, que é aquele pão lá que eles comem muito lá no México também, né? E tinha um prato ali com um pedaço de carne mordido. Bom, eles ficaram extremamente chocados e, ao mesmo tempo, o marido também conseguiu ver que tinha muitos pertences de mulher e entre os pertences estava a bolsa da mulher dele. Naquele momento ele percebeu
que aquilo que ele estava vendo em cima da mesa era realmente a mulher dele. Ele liga então para a polícia, ao mesmo tempo também ele vai correr atrás do Andrés, porque o Andrés, quando viu que os dois desceram do porão, ele já começou a tentar fugir, é claro, né? E essa ligação que ele fez para a polícia foi gravada, tá? Existe esse áudio, é desesperador o áudio desse homem que está vendo a cena ali, ele está descrevendo, né, o que ele está vendo, e ele fala ainda, é a minha mulher que está aqui. É minha mulher, aqui está seu bolso, é minha esposa, aqui está, é seu bolso. Bom, essa ligação, é claro, foi feita para a polícia. Lembra que tinha o carro, a viatura ali perto, né? Então, ele correu, conseguiu realmente pegar o Andrés. Essa viatura, esses policiais chegaram na cena. Quando eles chegaram lá, estava, então, o marido, né, da Reina, o Andrés no chão, ele estava segurando ele ali. O cunhado, que era irmão da Reina, estava no outro canto vomitando muito, porque, né, imagina a cena toda. Então, é claro que eles chamam reforços, mas a situação é ainda pior do que isso tudo que a gente escutou até aqui, tá? Porque a Reina não foi a única mulher que perdeu a vida naquela casa. Muitas outras entraram ali e dali elas nunca mais saíram. Mas então quem que era esse senhor de 72 anos de idade e o que que ele fez nos últimos anos naquela casa? Eu vou explicar tudo para vocês agora. Andrés Filomeno Mendonça Celis nasceu em Zimatlán de Álvarez, no México. Na sua juventude, ele foi açougueiro e nos anos 80 ele se mudou para Atizapán. A irmã dele tinha uma casa, que é essa onde tudo vai acontecer, e essa casa era como se fosse uma vila. Eu lendo aqui a história, eu lembrei muito daquela vila lá do Chaves, e era muito parecido com isso mesmo, tá? A casa, não era muito grande, mas no portão de entrada, que é esse aqui que vocês estão vendo, depois desse portão vinha um pátio. E depois desse pátio aqui, entrava como se fosse um corredor ali para as kitnets, tá? Eram apartamentos muito pequenos, um quarto, uma cozinha e uma sala. Alguns deles nem tinha sala, tá? E tinha banheiro também. Então tinha logo de cara aqui a kitnet onde o Andrés morava e tinha outras kitnets ali para trás. É muito importante a gente saber dessa informação aqui, porque tinham outras pessoas que moravam ali também. Essa casa pertencia então à irmã do Andrés, mas ele então morava em uma das kitnets e ele era a pessoa que cobrava o aluguel, né, das outras kitnets. E além desse trabalho, o Andrés também trabalhava para a comunidade. Ele foi presidente do Conselho de Moradores de Atizapán, então ele era muito conhecido por todos. Os vizinhos chamavam ele de El Chino e ele era visto para muitos como um senhor de idade que tratava todos muito bem e que estava sempre ajudando as pessoas do bairro, tentando conseguir melhores condições de moradia para as pessoas e segurança para todos também. Os policiais que patrulhavam a região falaram que ele estava de vez em quando conversando com eles, pedindo que tivessem mais patrulhas por ali, para que todos os cidadãos ficassem mais seguros. Olha que cínico esse homem, gente. E ele costumava dar presentes para a polícia. Ele trazia, às vezes, alguns pratos de comida para eles, tá? Carne com chile, outros pratos lá típicos do México. Também dava, às vezes, carne mesmo, bifes, assim, para os policiais. Fazia isso para os vizinhos também, tá? De vez em quando ele fazia ali uma comida, um prato típico, tudo incluindo carne, e entregava para os vizinhos. E também ele chegava a vender para muitas pessoas esses bifes aí. E as pessoas ainda falavam que ele era muito generoso, porque ele vendia muito barato e dava, né, muito mais ali. E ele falava que essa carne era de javali. Mas vocês estão imaginando, né? Essa carne aqui não era de javali, não, tá? O ingrediente principal dos pratos que ele fazia eram das mulheres que entravam na casa dele, gente. Respira fundo, tá? Respira fundo, porque esse caso é bem complicado mesmo. Bom, essa é a história de alguns dos vizinhos ali, moradores da região, tá? Que sempre confiavam nele e que parecia que ele era inofensivo. Mas outras pessoas que tinham uma ligação ainda maior com ele, que viam ele mais frequentemente, falavam que não, que ele era um cara que vivia em bar e restaurante, enchendo a cara
e que gostava muito ali de beber, dançar. E algumas mulheres também falaram que ele era bem abusado. Bom, agora eu já vou até pedir perdão, tá? Porque eu vou usar aqui um linguajar bem vulgar, mas as pessoas falavam ali que ele era do tipo um velho safado, sabe? E que era pervertido e que era também viciado ali em conteúdo adulto. E agora eu vou só explicar mais alguns detalhes aqui dessa vida que ele levava, que muitos não conheciam, mas que era a verdadeira face dele. O Andrés caçava mulheres, isso mesmo, tá? Nos bares que ele ia à noite ou na rua mesmo durante o dia, durante os encontros políticos. Nessa caça que ele fazia, ele escolhia geralmente mulheres solteiras ou mães solteiras e também ele tinha uma preferência para mulheres que eram mais cheinhas. Bom, além disso também o perfil das mulheres que ele caçava eram maiores de 30 anos. E também todas as mulheres que desapareceram ali, elas tinham uma dificuldade financeira muito grande, o que faz muitos acreditarem que ele atraía essas mulheres, de repente, prometendo ali um dinheiro ou algum benefício do governo, ou prometendo um trabalho, algo, né? Ali queria melhorar a vida dessas pessoas. Lembra que ele era lá o presidente do conselho, não sei o que, dos cidadãos? Então, de repente, ali prometendo algo, ele conseguia realmente atrair essas mulheres para dentro da casa dele. E além da reina que a gente contou lá, que o marido encontrou naquele estado no início do vídeo, eu vou contar alguns dos casos de mulheres que desapareceram e que já foi confirmado que elas realmente entraram na casa dele e de lá elas nunca mais saíram. Literalmente, tá? Porque os restos também estavam dentro daquela casa. Em 2011, uma mulher chamada Norma Jimenez Carrion, ela trabalhava em um bar chamado El Barrigon e assim que ela terminou o trabalho, ela ligou para a família dizendo que iria para casa, mas nunca mais foi vista. No dia 7 de abril, uma mulher chamada Berenice Sanchez Oveira, ela trabalhava em um bar chamado El Marinero e também depois desse dia ela nunca mais foi vista. Dia 25 de dezembro de 2014 foi a vez de Maria Noé Mares Robledo e seu filho Edgar Neri Vargas Mares. A Maria era mãe solteira e ela e o filho nunca mais foram vistos. No dia 16 de outubro de 2016, Flor Ninive Vizcaíno Mejia, de 38 anos, era divorciada, também tinha filhos e ela desapareceu em 2016 e nunca mais foi vista. 2019 foi a vez de Rubicela Galegos Castillo, de 32 anos. Ela trabalhava para um aplicativo fazendo serviços de entrega de comida. A família encontrou a moto que ela usava para trabalhar, mas ela nunca foi encontrada. E depois disso, nós temos muitas outras e temos a reina também. Uma vez que essas mulheres entravam, então, na casa dele, ele tirava a vida delas usando uma faca. Ele falou que ele fazia isso muito rápido, às vezes direto aqui, ou então no pescoço. E depois disso, ele colocava, então, em cima da mesa, agora pasmem, tá? O que ele vai fazer, ainda mais inacreditável, ele vai colocar um tripé com uma câmera, tá? Apontada para essa mesa, ele vai atrás, então, começa a separar as partes. Muitas das partes ele separava, então, para vender aquilo, ou então também para se alimentar. Outras partes que ele não conseguia usar, ele guardava e ele vai enterrar ali mesmo na casa. Outra coisa que ele vai fazer, enquanto ele está ali se filmando, fazendo tudo isso, ele vai manter alguns diários ali, cadernos de anotação. Então, enquanto ele está separando, ele tira um pedaço, coloca na balança, pesa exatamente quanto que tem aquele pedaço, coloca nesse caderno o nome da mulher, a parte que ele pesou e quantos quilos que tinha. Isso mesmo, gente. Esses cadernos foram todos encontrados lá na casa. Tinha todos os detalhes ali. Além disso, dele estar se filmando, fazendo tudo isso e anotando no caderno, ele também tinha uma câmera Polaroid, essas câmeras que saem a foto ali na hora, sabe? E ele tirava também antes, né, delas ali, como ele tinha tirado a vida. E depois ainda também tirava, parece, de algumas partes, as fotos. Então, tinha uma coleção de fotos também. Além disso aqui ainda, ele
ele mantinha ali um troféu de algumas delas. Ele disse que algumas delas tinham um rosto muito bonito e aí ele queria manter aquilo ali. A Reina, a última que foi encontrada lá pelo marido, foi uma das que ele fez isso aqui também, tá? Lembra que ele era açougueiro, né? Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo ali. Ele pegava então e tirava certinho aqui o couro mesmo, sabe? Aqui no rosto e junto com o cabelo também e colocava isso para secar. Isso mesmo, gente. E ficava aquilo ali com um troféu para ele. Muitas das outras partes também, ele cortava ali algumas partes da gordura e deixava para secar lá no terraço dessa mesma casa, onde tinham todos os vizinhos lá morando também. O que é um absurdo, né? Pensar, né? Tinha muita gente morando ali. O cheiro, tem tudo isso, né, gente? Gritos. A gente vai falar sobre isso no final do vídeo, tá? Fica até o final que eu tenho um recado muito importante para falar para vocês. Agora, voltando lá no dia que o marido encontrou a Reina, que foi no dia 15 de maio de 2021, bom, a polícia chegou lá e viu, né, ali a Reina e viu todos os outros pertences das outras mulheres lá também, porque tinha muita coisa naquela casa e entendeu também pelo cheiro, eles já conseguiram entender que tinha muito mais ali. Bom, logo ele já foi preso, é claro, e na delegacia ele confessou ter tirado a vida da Reina e também de ter tirado a vida de outras 4 mulheres e ele ainda falou que elas estavam enterradas aproximadamente 1,5 metro de profundidade no porão da casa. Mas isso aqui é parte da verdade, tá? Porque o que a polícia vai descobrir é ainda pior do que essa confissão aqui que ele deu. Logo que as equipes da polícia chegam na casa, eles chamam também os bombeiros para fazer ali o início das investigações. E dentro da casa, eles já encontram de cara 8 celulares, 12 chips de celular, 28 fitas de vídeo 8mm e 25 fitas de vídeo VHS. Também tinha uma coleção de fotos Polaroid, vários cadernos de anotação, que aliás por esses cadernos eles já conseguiam ver que ele estava fazendo esse tipo de atividade nos últimos 30 anos por ali. E pelas informações que estavam nos cadernos e também os vídeos que eles assistiram, eles conseguiram entender que o número de vítimas era muito maior do que 5 que ele tinha confessado inicialmente. Além disso, também eles encontraram muitas roupas de mulher, maquiagem e muitos outros objetos que não pertenciam a ele. Então, lembrando que o cheiro da casa era terrível e eles conseguiram entender que eles tinham que cavar e investigar a área muito bem e por esse motivo a polícia também chamou outros profissionais. Então foram na casa peritos em criminalística, medicina legal, fotógrafos, antropólogos, arqueólogos e pessoas de outras áreas também. O negócio foi gigantesco. Demorou meses para coletar todas as evidências. Eles começaram a escavar toda a casa e fizeram isso em partes. Na fase 1, eles escavaram a cozinha e a entrada ali do apartamento dele, que era uma área de aproximadamente 20 metros quadrados. Na fase 2, eles começaram a escavar ali o quarto principal e também o porão, que era uma área de aproximadamente 30 metros quadrados. E na fase 3 foi o pátio, que é a entrada lá dos apartamentos das kitnets, lembra? E também 2 banheiros, uma área de aproximadamente 68 metros quadrados. Eles encontraram um total de 4.300 ossos. Algumas fontes falam 4.500. E eles acreditam ser de 19 pessoas. Todas as pessoas eram, a maioria, mulheres, mas entre eles encontraram também os pedaços do Edgar, que era o filho da Maria. Estes são os pedaços que eles encontraram naquela casa, mas lembrando que ele morou em outras cidades antes de chegar lá. E também as kitnets que ele alugava não foram escavadas até hoje. Então, analisando os cadernos e os registros que ele mesmo fez, muitos acreditam que ele não só tirou a vida das 19 pessoas que eles encontraram ali, mas acreditam que o número de vítimas dele pode ser de 30 até 50. Bom, um tempo depois, então, vai começar o julgamento. Esse caso aqui, ele é muito recente, né? Então, eu não sei, de repente, até a polícia mexicana vai começar a escavar outros locais que ele morou e, de repente, eles vão encontrar mais pessoas lá e, então, irá ser feito novos julgamentos. Mas, até agora, no momento que a gente está, ele já foi julgado por alguns desses casos. E, em março de 2022, saiu a sentença dele. O Andrés foi condenado a 70 anos de prisão, o que é equivalente à prisão perpétua lá no México. Quando ele foi preso, ele estava com 72 anos, né?
ele vai passar realmente o resto da vida atrás das grades, que é isso que ele merece, né? Porque esse cara aqui, ele foi muito cruel. E pensar que ele também anotava tudo nos cadernos, é um caso assim que eu fiquei muito chocada quando eu descobri esse caso aqui, e realmente ele leva o nome, né? O Monstro de Atizapán, e muitos falam que ele é o SK, um dos mais perigosos do México, que já existiu até hoje. Aliás, o México tem alguns casos assim bem complicados também. Eu criei uma lista, uma playlist só para contar casos do México, tá? Se vocês quiserem, se vocês tiverem coragem, vão lá e acessem essa playlist aqui e assistam todos os casos, porque eu já contei vários aqui e é um mais maluco que o outro realmente. Além da condenação lá de prisão perpétua, ele também teve que pagar uma multa lá para o governo e esse dinheiro vai ser dado para a família, né, das vítimas. Esse caso aqui também ele foi bem complicado de pesquisar, mas depois, ali no meio da minha pesquisa, eu encontrei um documentário muito bom, que é esse aqui. Esse documentário saiu agora, em 2022, e ele tem o apoio da Suprema Corte do México. É o projeto de um advogado que se chama Javier Tejado e ele lançou esse documentário com o objetivo de conscientizar os mexicanos sobre a alta taxa de vidas femininas perdidas no país. Agora, antes de sair do vídeo, tem aquele recadinho aqui do final. A gente sempre aprende alguma coisa com cada caso. Bom, lembra que muitos vizinhos ali, né? Tinha muitos vizinhos naquela vila ali. Era uma casa muito pequena, muito perto as portas uma da outra, e tinha um cheiro muito forte no local. Os próprios bombeiros falaram que era insuportável o cheiro de podre mesmo. E então, investigando ali também as pessoas que moravam ali na região, não os vizinhos da própria casa ali, das kitnets, mas os vizinhos do lado também, eles contam que eles chegaram a escutar gritos de mulheres lá dentro e que tinham muitos também que reclamaram do cheiro, mas ninguém, nos 30 anos que aquele homem morou ali, nenhum dos vizinhos chamou a polícia. Todo esse segredo dele, né, essa crueldade ali que acontecia dentro daquela casa, só foi descoberto por causa do marido, o Bruno, desesperado, que foi lá procurar a mulher dele. E ninguém denunciou. Quer dizer, uma denúncia iria parar esse cara, 30 anos. De repente passaria para 10, de repente passaria para 5, para 2, para 1, ele já estaria preso na cadeia e longe aí da sociedade para que não fizesse mal a mais uma pessoa. Então, sempre lembra dessa frase que eu vou falar aqui para vocês, tá? Que é uma frase muito conhecida, mas eu vou falar ela ao contrário, que eu acho que ela faz muito mais sentido. Em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Ligue, denuncie. Escutou alguma coisa? Denuncie. Porque a tua denúncia pode salvar uma vida. Sempre lembre-se disso, tá bom? Compartilhe esse vídeo para mim, por favor, para me ajudar aqui na divulgação do canal. Se você não curtiu o vídeo, curte para mim, por favor. Cada vez que você curte, o YouTube apresenta esse vídeo aqui para mais pessoas e mais pessoas ficam conhecendo o canal. E mais uma coisa muito importante também, tem muita gente aqui escrevendo que está maratonando os vídeos. Se você estiver maratonando aqui os vídeos aqui do canal, coloca aqui nos comentários assim, olha, eu estou maratonando, quero conhecer a carinha de vocês aqui nos comentários também, tá bom? E antes de sair, se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.